Bora falar sobre procrastinação e já me conta se acontece por aí. O fato da gente acabar procrastinando algo é quando a gente tem uma tarefa a ser realizada e a gente não consegue ter o comportamento de iniciar ela, ou quando a gente inicia, a gente não consegue finalizar ela. Um exemplo muito comum disso é quando a gente tem uma leitura para fazer, que a gente começa, perde o interesse depois de um tempo, não termina essa leitura ou sequer pega o livro ou o documento na mão para iniciar essa leitura. E o que acontece muito no fato da gente procrastinar é o fato da gente ter distratores, que são situações que vão tirar a nossa atenção daquele objetivo. Então, por exemplo, para mim, Leila, um distrator muito forte é o meu celular. Se eu precisar concluir uma tarefa e o meu celular estiver perto, ele vai roubar minha atenção, porque vai ligar a luz, vai fazer barulho, vai ter notificação, e eu, num comportamento automático, vou pegar o meu celular, vou responder e vou me perder no que eu estava fazendo. Então, a gente tem que ter o hábito de deixar o nosso ambiente limpo, sem distratores, para que a gente consiga fazer aquela tarefa o maior tempo possível e com qualidade. Como a gente consegue se manter sem procrastinar? Primeira coisa, então, é a gente ter esse cuidado de não ter distratores no nosso ambiente, para que a gente consiga se manter focado. Outra coisa muito importante é a gente saber ter rotina, ter horário para as coisas, como, por exemplo, estipular um horário no teu dia para te estudar, por exemplo, das 8 às 9h30, e tentar se manter somente com essa tarefa dentro desse período. Outro item muito importante que a gente precisa realizar para a gente não procrastinar e conseguir finalizar nossas tarefas é que a gente consiga ter momentos de descanso. Momento de descanso é aquele momento onde a gente vai lavar uma louça, vai dar uma caminhada, vai olhar uma série. Não é aquele momento que a gente vai ficar mexendo no celular, porque precisa ser um momento de descanso de verdade. Se tu mexer no celular, tu vai se cansar e quando tiver que voltar à sua tarefa, tu vai estar cansado e não vai ter atenção para voltar a estudar, por exemplo. Então, é muito importante que a gente tenha a consciência de se organizar para que a gente consiga fazer a tarefa e não procrastinar ela mais uma vez. Provavelmente já aconteceu contigo de tu ter uma tarefa, como por exemplo, querer arrumar o teu guarda-roupa e tu te pegar procrastinando por ser algo que não é muito prazeroso para ti. Então, o que acontece? Quando a gente tem tarefas que não são tão interessantes, a gente tem sim a tendência muito maior de procrastinar aquela atividade, aquele exercício e buscar por fazer coisas que sejam mais interessantes. Ou até mesmo aproveitar esse tempo que nós estaríamos arrumando o guarda-roupa para ficar ali com o celular na mão, jogando a tela para cima, e quando viu já passou meia hora, uma hora e tu não fez nem a tua atividade e nem usufruiu desse tempo para fazer algo útil. Quando vê, perdeu o tempo literalmente em rede social, sem conhecimento nenhum, sem agregar nada no teu dia. Então, a importância da gente ter uma rotina e ter horário para fazer as coisas auxiliam muito para que a gente possa evitar a procrastinação. É muito importante que a gente crie o hábito de ter uma rotina, sabendo que a gente tem tais tarefas para serem realizadas. Essas tarefas podem ser distribuídas ao longo da semana e de preferência por questão de prioridade, né? Então, tu tem ali 10 tarefas, essas 10 tarefas tu vai ter que organizar na tua semana ou no teu dia, conforme a prioridade que tu tem de realizar elas. Essa organização de rotina é muito importante para que a gente saiba o que a gente está fazendo e tenha a consciência de que, sim,
assim como a gente é obrigado num trabalho a entregar serviços, demandas, a nossa vida também exige disso. O fato da gente conseguir se organizar faz com que a gente não tenha prejuízos tanto na vida pessoal quanto profissional. Então serve como um bom um bom motivo para que a gente possa ter uma distribuição melhor das nossas tarefas e a gente acabe não se perdendo em meio a elas. Então, por exemplo, né, eu gosto sempre de dar o exemplo de que quando a gente tem uma tarefa que não é prazerosa, que a gente possa dividir elas em partes. Como, por exemplo, tu quer limpar a tua casa, mas limpar as gavetas, fazer o faxinão das gavetas não é prazeroso para ti. Pois então, tu não vai tirar um dia todo, por exemplo, para fazer só essas tarefas que não são boas para ti. O ideal é tu colocar elas em meio a outras coisas que são boas para te ter outras tarefas que servem como um descanso em meio àquela que tu não gosta e sempre tentar separar tarefas por cômodos. Como, por exemplo, tu quer limpar a gaveta do guarda-roupa, dos banheiros, da cozinha. Tu não vai tirar um dia e arrumar todas essas gavetas. Tira um momento de um dia e arruma primeiro as gavetas da cozinha. Faz outras coisas que sejam prazerosas para ti. No dia seguinte, tu tira um tempo, vai lá e arruma as gavetas do banheiro. Faz outras coisas que sejam interessantes para ti ao longo do dia. No dia seguinte, tu vai lá e arruma gavetas da sala. Dessa maneira, tu não vai procrastinar o exercício de tu ter que arrumar as gavetas, mas também tu não vai se sentir frustrado por estar fazendo só coisas que não são prazerosas para ti. Então, o exercício da gente não procrastinar é muito importante quando a gente se dá conta de que tem que ter uma organização lógica para que te motive a fazer os comportamentos que tu costuma procrastinar. Então, também é muito legal que a gente consiga deixar anotado, né, nossos exercícios, o que a gente precisa fazer, ter intervalos para cuidar da gente também. Então, assim, numa rotina que tu tem um monte de coisa para fazer, tu tem 10 tarefas hoje para fazer. Tenta, em meio a essas tarefas, colocar atividades para o teu bem-estar, como, por exemplo, ir na academia, no teu horário de almoço, ou se tu trabalha por conta própria, em algum momento da tua manhã, da tua tarde. Tenta também ter um momento para te comer bem, né? Tenta lembrar de dormir bem. A procrastinação, ela também se encaixa muito bem no requisito de rotina saudável do nosso corpo. Então, a gente precisa estar disposto para não procrastinar. O que é o estar disposto? É ter dormido muito bem, ter uma noite de sono com qualidade, se alimentar saudavelmente. A gente também precisa ter atividade física, porque são coisas que vão auxiliar o nosso corpo a trabalhar melhor, automaticamente a manter também a nossa concentração. Para que a gente possa não procrastinar, na grande maioria das vezes, nós temos que estar descansados, para estar disposto a realizar aquelas tarefas que a gente empurra, empurra, empurra e nunca faz. Então, são bastante itens importantes para que a gente possa lembrar de realizar e se ajudar a evitar o fato de procrastinar atividades no nosso dia a dia.